ela é boa? É ou não é? A palavra de Deus é perfeita. Mesmo quando nós somos imperfeitos, olha, ela permanece perfeita. Por isso, o meu conselho, não olhe para mim, não olhe para quem prega, tome nota e olhe para a palavra de Deus. Porque mais importante do que falar, mais importante do que eu estar a falar, é você ouvir e confirmar na palavra de Deus que eu estou a falar. Sabe uma coisa? Quem é que gosta de que as pessoas duvidem de si? Ninguém gosta, pois não? Mas sabe que eu aprendi a gostar que duvidem de mim? Tomara todos vocês aqui dentro duvidassem de mim e que fossem para casa buscar a palavra de Deus, confirmar, deixa ver se a Cristina está a falar a verdade. Sabe que não fica ofendida? Sim, exato. Mas que você, no espírito certo, que você... Mas será que aquilo que ela está a dizer é verdade? Deixa-me tomar nota e eu vou para casa ler a palavra de Deus para ver se a pastora está a dizer alguma coisa errada. Porque mais importante do que tudo, irmão, é que eu ao dar a palavra de Deus, eu possa ser guiada na verdade. Na verdade. Porque é a verdade que nos liberta. Amém? E o título da mensagem é muito engraçado. Eu vi uma frase esta semana, que estava em inglês e eu traduzi o melhor que eu pude, que diz assim: a verdade que acumulas no silêncio volta para ti na tempestade. A verdade que acumulas no silêncio volta para ti na tempestade. E eu comecei a pensar nessa frase e comecei a construir uma pregação para mim, à volta desta frase que eu nem sabia que ia pregar. E comecei a pensar no que aquela frase significava. Não é um versículo bíblico, foi alguém que pôs de uma igreja, que pôs essa frase. E eu pensei que é verdade. E o título que dei à pregação é o que fazer quando tudo vai... Eu faço uma coisa, eu não estudo as minhas mensagens para a internet. Não faço isso. As minhas mensagens são muito baseadas na palavra de Deus, ou é algum estudo que eu tenha em alguma Bíblia, ou que Deus me dá. E eu geralmente as minhas pregações é baseado em alguma coisa que aconteceu no meu dia a dia. Uma situação que eu tive, uma revelação que eu tive, e então à volta disso, à volta de uma frase, ou à volta de um versículo, ou à volta de uma situação, eu construo uma palavra que eu penso que vai edificar a igreja. Mas eu tive a curiosidade de ir ao Google e pôr o que fazer quando tudo vai, e vocês sabem, quem conhece o Google, quando você começa a escrever, começa logo a aparecer todas as opções. E o que apareceu logo, o que fazer quando tudo vai mal. Mas eu não queria isso. Eu queria o que fazer quando tudo vai bem. Surpresa das surpresas, não encontrei nada. E aí eu compreendi o porquê que muita gente, quando acontece uma tempestade, quando vem uma surpresa, quando vem alguma coisa que nós não estávamos à espera, quando vem um problema, uma dificuldade, eu compreendi porquê que tanta gente sofre, porquê que tanta gente não tem sucesso, porquê que tanta gente abandona a igreja. Porquê? Porque nós estamos programados para lidar apenas com o caos. Nós temos sido ensinados a remediar situações. E eu estava a pensar, lá está, em tudo o que se passou esta semana da natureza. Quando há uma tempestade, o que é que acontece? Irmão, quando há tempestade, não é a altura de limpar. Quando há tempestade, não é a altura de construir. Quando há tempestade, não é a altura de fazer grandes empreendimentos. Quando há tempestade, é a altura de quê? De recolher. Não foi os avisos que nós tivemos. Olha, vem mau tempo, vem chuva, vem vento, toda a gente se recolha. Mas o que é que nós pensamos? Nós vivemos a vida em que quando tudo está bem, ninguém se preocupa com nada e depois vem o problema e ninguém está preparado. E sabe uma coisa? Muita gente quando vem a Deus, quando vem à igreja, quando vem a Jesus, quando vem ter com um pastor, a pessoa vem quando já está mesmo nas últimas.
E eu não estou a dizer que Deus não possa fazer um milagre, porque pode. Mas quando a catástrofe já aconteceu, a única coisa que nós podemos fazer é recolher os pedaços do que ficou e tentar remediar com aquilo que ficou. Quem é que sabe que é verdade? Nós só podemos fazer isso, nós só podemos tentar remediar a situação e confiar em Deus para Ele curar as feridas e as cicatrizes que vão ficar. E eu fiquei a pensar que mais importante do que saber o que fazer em tempo de guerra é o que eu faço quando tudo vai bem na minha vida. Quando tudo vai bem. E eu comecei a me lembrar dos grandes homens de Deus. O Job. Alguém conhece a história de Job? Ele perdeu tudo, irmão. Mas nós formos ao início da vida dele, a Bíblia fala que ele era um homem sincero, temente a Deus, que se desviava do mal, quando ele andava em paz, quando ele tinha tudo. Quando ele tinha tudo, quando ele tinha os filhos, quando ele tinha os negócios, quando ele tinha os animais, quando ele tinha os empregados, a Bíblia diz que ele era um homem temente, reto, sincero, temia a Deus, desviava-se do mal. E comecei a ver a história de David. O David foi um homem de guerras, de grandes batalhas. Mas quando não havia guerra na vida dele, a Bíblia fala que ele ficava a apacentar as ovelhas e ele tocava a harpa, ele tinha comunhão com Deus. Quando tudo ia bem, ele estava perto de Deus. O Daniel, ele foi à cova do leão. Mas antes de ir à cova do leão, quando tudo estava bem na vida dele, a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Ele decidiu se separar e Deus falava com ele. E eu começo a ver aqui um padrão na vida de todos estes homens de Deus que tem que ser o nosso padrão de vida. Tem que ser o nosso padrão de vida. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão, quando tudo vai mal na sua vida, você apenas vai sobreviver com aquilo que você fez quando tudo estava bem. Se você, quando está bem, você não se chega a Deus, se você, quando está bem, não edifica a sua vida, se você, quando as coisas vão bem, você não se preocupa com nada e depois você aparece aí num farrapo, porque já conheço muita gente que andou assim, estava bem, veio à igreja porque estava mal. A vida endireitou mais ou menos, ficou mais ou menos, nem tinha trabalho, começou a ter trabalho. Nem tinha casa, desde uma casa. Nem tinha que comer, começou a ter que comer. E de repente, já toda é ocupação para vir à igreja. Mas o que é que vai acontecer? Neste período em que tudo está bem, você não pensa que o diabo fica parado. Você não pensa que a vida para porque tudo está bem. Porque a vida continua e a Bíblia fala que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz que é para nós devemos resistir firmes na fé. A Bíblia fala que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e então ele vai fugir de nós. É na nossa sujeição a Deus que nós resistimos ao diabo. E o que é que acontece? Mais dia menos dia, o problema bate. Estás a falar negativo? Não, nós vivemos num mundo que está amaldiçoado, irmão. E a nossa vida é cíclica. A nossa vida é cíclica. Nós temos momentos em que estamos muito bem, temos momentos em que estamos mais ou menos, e temos momentos em que estamos mesmo muito mal. Quem é que sabe que é verdade? Irmão, isto não é errado pregar dentro da igreja. Nós precisamos saber que vai vir tempestade. Eu tenho estado a estudar o livro de Tiago, e o Tiago começa a dizer, irmão, meus amados irmãos, tende grande gozo quando cairdes nas várias tentações, nas tribulações. E eu fico a pensar, mas porquê que eu vou ter gozo numa tribulação? Porquê que eu hei de ter gozo numa tribulação? Como é que eu posso ter alegria no meio de uma tribulação? Pois. O gozo da tribulação, irmão, vai porque nós sabemos que a prova da nossa fé vai produzir em nós um fruto. Vai produzir em nós paciência, perseverança. Mas nós precisamos de saber o que fazer quando tudo está bem. Porque aquelas pessoas que eu me estava a falar, está tudo bem na vida, neste momento a igreja não é assim tão importante porque eles estão bem. Quando não tinham nada, a igreja era a casa deles. Mas neste momento está tudo bem.
Quando der, eu vou. Quando não der, eu não vou. Mas o problema virá. E sabe o que é que vai acontecer? Mais cedo, mais tarde, chegam aqui à igreja outra vez em farrapos. E nós temos que o quê? Temos que apenas remediar a situação. Porque o estrago já foi feito. Porque o problema já aconteceu. E nós, não é suposto, irmão, nós vivermos na tribulação como derrotados. Agora não. Não é suposto nós vivermos na tribulação, passarmos pela tribulação como sendo derrotados. Nós devemos passar na tribulação confiantes, confessando, acreditando naquilo que nós construímos quando tudo estava bem. Amém? Então nós vamos à Bíblia e vamos ver. Para que fique registado, vamos abrir em 1 de Samuel. Só quero dar aqui os exemplos daqueles homens que eu falei, para que você possa tomar nota, para que fique registado para aqueles que estão a ouvir. 1 de Samuel 16. Eu acho que enganei-me no versículo. Deixa eu ver se é a segunda. Olha, enganei-me no versículo, não importa. Vamos a Êxodo 3:1. Eu ia dar aqui o exemplo do David. Onde é que está? Eu não estou... Não importa. Mas era aquela parte em que ele dizia, o teu servo apacentava as ovelhas, e veio o urso, e veio o leão, e o Senhor... Não importa, irmão. Vamos a Êxodo 3:1. Êxodo 3:1. E nós estamos a ver o quê? Estamos a ver aquilo que estes homens de Deus faziam quando tudo ia bem na vida deles. Qual era o padrão de vida que eles tinham? Então no versículo 1 diz assim, de Êxodo 3, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus. Ou seja, na sua vida diária, ele estava a apacentar. O Moisés, ele estava a fazer aquilo que era o trabalho diário dele. Ele era pastor, ele apacentava as ovelhas do seu sogro, e no meio do seu trabalho, no meio do seu dia, a Bíblia fala que ele veio ao mundo de Deus, e Deus falou com ele. Então, ele tinha um padrão de quando tudo ia bem na vida, quando ele estava a se preparar para aquilo que ia acontecer, porque quer dizer uma coisa, você prepara-se para aquilo que vai acontecer. Mas o que é que vai acontecer? Eu não sei, mas prepare-se. E como é que eu vou me preparar? Faça como Moisés. Ele veio à presença de Deus. E nós precisamos, no nosso dia-a-dia, vir à presença de Deus. Eu enviei uma mensagem para vocês esta semana. Quem é que recebeu? Se não recebeu, é porque nem tem o seu telefone. Eu enviei uma mensagem. Feliz é aquele homem, aquela mulher que confia em Deus, que põe a sua confiança em Deus e na sua palavra. E depois eu fiz uma pergunta. Já leste a palavra de Deus hoje? Eu não estava à espera da sua resposta, eu só queria... Houve quem respondeu. E glória a Deus, eu fiquei contente. Mas eu não estava à espera que você respondesse. Sim, já li. É que o que eu estava a mandar uma mensagem para si. Já tiveste comunhão com Deus? Era uma lembrança para você fazer como Moisés estava a fazer. No dia a dia, enquanto ele apacentava as ovelhas, ele tirava do seu tempo e ele ia ao monte estar com Deus. Não vá para o monte, irmão. Lá na sua casa. Você pode ficar em casa. Não vá agora, a pastora disse para ir para o monte. Vamos aí, Josué. Umas páginas à frente, Josué 1. Quem conhece a história de Josué? Oh, irmão, ele teve uma grande batalha à frente dele. E antes de tudo começar, quando Deus o chamou
E quando Deus disse, olha, tu vais suceder o meu servo. Tu vais dar continuidade àquilo que Moisés fez. E você quer ver qual era o tete-a-tete que ele tinha com Deus? No tempo bom, era isto que Josué ouvia de Deus. No versículo 1, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se assustará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como foi Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Deus estava a guiar, irmão. Deus estava a dar instrução a Josué. Olha, tu vais dar continuidade àquilo que Moisés começou. Mas para tu poderes fazer isso, tu vais ter que meditar no livro dia e noite. Tu vais ter que meditar na minha palavra dia e noite. Tu vais ter que te esforçar. Tu vais ter que te animar. Tu vais ter que criar um padrão de comportamento para quando chegar o dia mau, para quando tu estiveres lá no deserto, para quando tu estiveres na tempestade, quando o povo todo começar a reclamar, tu possas viver daquilo que tu te alimentaste quando tudo ia bem na tua vida. Irmão, se você está bem na sua vida agora, por favor, você que cuide da sua comunhão com Deus. Porque se você cuidar da sua comunhão com Deus, eu garanto uma coisa, o problema virá. Mas se você agora que você está bem, agora que você tem força, agora que você tem alegria, agora que é fácil ler a Bíblia. Porque quero dizer uma coisa, irmão, todos aqui somos humanos. Quando nós estamos no meio da tribulação, nós não temos vontade de ler a Bíblia. Quando estamos no meio da tribulação, nós queremos chorar. Quando nós estamos no meio da tribulação, não é a altura, o que é que Deus fala sobre isto? Não, quando nós estamos no meio da tribulação, é como se você acumulasse, quando tudo está bem, você acumulasse coisas boas dentro de si, a promessa de Deus, o conhecimento de Deus dentro de si, e quando você está no meio da tribulação, é disso que você vai viver, porque ninguém consegue se alimentar da palavra de Deus no meio da tribulação. Compreende, irmão? Isto é verdade. Ninguém consegue se alimentar da palavra de Deus no meio da tribulação. A única coisa que vai acontecer no meio do problema, você vai viver daquilo que você construiu, daquilo que você fez, quando tudo estava bem na sua vida. E por isso é que alguns vencem, e por isso é que alguns não vencem. Por isso é que alguns ficam firmes, e por isso é que alguns pernas para que te queiram. Por isso é que alguns veem a glória de Deus e outros dizem, aquele da igreja é tudo a mesma coisa. Porquê? Porque quando estava bem, não encheu o seu coração. Não acumulou dentro de si. É como quando o urso vai hibernar. Se você for a ver o urso na primavera, quando começa a migração do salmão, e o salmão começa a subir o rio, o que é que os ursos fazem? Eles vão para o meio do rio e eles comem toda a quantidade de salmão que eles conseguirem comer. Porquê? Porque o dia mau vai vir. O urso está programado para saber que o inverno está quase a chegar. E ele acumula dentro de si toda aquela gordura do salmão, todo aquele alimento. Para quê? Para quando ele estiver lá na toca, escuro, que está a tempestade na rua, não é hora de comer, não é hora de pescar, porque não há nada para pescar. Porque no vale é tudo frio, no vale é tudo escuro. No vale da sombra da morte você não tem alegria. No vale da sombra da morte você não tem força para trabalhar. Mas o urso o que é que faz? Ele acumula. E ele chega ao final da tribulação como? Magro. Mas vive. Porquê? Porque ele tinha reservas. Porque ele tinha o seu organismo cheio de nutrientes que lhe permitiram passar a tribulação. Você pode pensar, Cristina, mas que exemplo mais estranho. Jesus, quando falava, o povo também pensava assim.
Porque Jesus usava parábolas para entender, e estou a dar esta visão para quê? Para que você possa compreender que a nossa vida é assim, irmão. O dia mau virá. Vai vir tribulação. E se você agora está tudo bem, você não tem nenhuma preocupação de maior, é a hora de chegar a Deus, é a hora de você engordar. É a hora de você engordar na palavra de Deus. Para quando acabar a tribulação, sabe como você vai ficar? Você vai ficar magrinho, você vai ficar vazio, mas vai estar vivo, vai ver a glória de Deus, e a primavera chegou. Muito bem, vamos começar a comer outra vez. Vamos começar a comer outra vez, vamos começar a preparar nova vida, novo mantimento, novo conhecimento de Deus, porque não é suposto na tribulação você morrer. Porque também há aqueles ursos que não conseguem caçar nada. E chegam ao final da primavera e chegam já magros, chegam mal. Não sobrevivem ao inverno. Quem é que costuma ver o National Geographic e sabe que é verdade? Você vira-se para o irmão do lado, tu és um urso, que em breve vais hibernar. Então, aqui Deus estava a animar Josué. E de certeza absoluta, que quando as coisas correram mal, a palavra de que Josué se lembrou foi desta ali, pá, Deus disse-me para me animar, Deus disse para ter bom ânimo, Deus disse que era para meditar. Mas se você não põe, eu tenho uma frase escrita em todas as minhas Bíblias, que é: o coração não pode amar aquilo que a mente não conhece. E quando eu escrevi essa frase, ficou comigo para sempre, não é? Nunca mais vou esquecer isso. E pus nas minhas Bíblias, como eu disse, o coração não pode amar aquilo que a mente não conhece. E no tempo bom, é a altura de você dar informação à sua mente. Você saturar a sua mente com a palavra de Deus. Renovar a sua mente com a palavra de Deus. Encher a sua mente com a palavra de Deus para que deixe ao seu coração. Para quando vier o dia mau, é disso que você vai viver. Amém? Então, Job 1, pode abrir também. Vamos ver o padrão de vida do Job antes daquela desgraça toda acontecer a ele. Job 1, no versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Job. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Você está a ver? Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E depois conta a história toda e você veja no versículo 21. No versículo 20. Entre o versículo 1, que era quando tudo estava bem, e ele estava a alimentar o seu coração, ele estava a ser temente a Deus, ele estava a se desviar do mal. Entre esse versículo e o versículo 20, tudo se abateu sobre o Job. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as filhas, ele perdeu os empregados, ele perdeu o gado, ele perdeu tudo. E veja o que aconteceu, veja aquilo que ele alimentou no dia bom, veja o que aconteceu. Então Job se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e o quê? E adorou. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Job não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmão, se este não é o padrão de vida que a gente vê hoje na igreja, então eu não sei o que é. Porque é ou não é porventura isto que acontece? Porque a Bíblia fala que Deus faz a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não o serve. E de certeza absoluta que há muita gente dentro da igreja que é como Job, que tinha tudo. Mas quando tinha tudo, buscava a Deus, servia a Deus, estava lá com Deus. E quando vem a tribulação, quando perdia tudo, ainda assim não pecou contra Deus. E permaneceu firme. Mas existem aqueles também que quando tudo está bem, igreja, buscar a Deus, não. E depois vem a tribulação. E aqui, como o Job
nem atribuí a Deus falta alguma. Não atribuiu a Deus, Job, falta alguma. Mas quando nós não cuidamos do nosso coração, quando tudo está bem, quando vier a tribulação, eu garanto, irmão, que você vai atribuir culpa a Deus. Porque o seu coração não está firmado no Senhor. Quem é que sabe que é verdade? Quem é que já viu pessoas assim? É culpa de Deus, é culpa da igreja, aquilo é tudo a mesma coisa. E ninguém aqui já viveu como o Job, nem teve as tribulações que o Job teve. Vamos ver um último exemplo, Daniel. Daniel 1. No versículo 3 diz assim: E disse o rei a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o pôs de Belshazzar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E no versículo 8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmão, será que mais alguma coisa poderia... Será que a vida do Daniel podia ser melhor do que era neste momento? Não podia ser melhor. Você percebeu o que acabou de ler? Ele foi chamado, o rei deu ordem para que fossem buscar no meio do povo, fossem buscar homens que não tivessem defeito e que vivessem no palácio sem trabalhar, apenas a ficar ali para ficarem formosos, instruídos, bem nutridos. Eles tinham tudo, estava tudo bem na vida dele. Estava ou não estava, João? Ele estava ali, estava no palácio do rei. Ele podia comer as mesmas coisas que o rei comia. E de certeza absoluta que, comparado com aquilo que ele comia em casa, o manjar do rei devia ser melhor. De certeza absoluta que a casa do rei, que era um palácio, era melhor do que aquela que ele tinha. Tudo estava bem na vida de Daniel. Mas ainda assim, porque ele era um filho de Deus, ele não se contaminou. E vocês sabem que mais tarde, o que é que aconteceu ao Daniel? Sabem ou não sabem? Quem é que não sabe? O Daniel foi obrigado a se prostrar a uma imagem, a adorar uma imagem, a idolatrar. É aquilo que ele sabia que Deus abominava. E o rei ficou tão enfurecido, porque o Daniel disse que não ia fazer isso. Ele estava no meio da tribulação, que o rei mandou-o jogar para dentro da cova dos leões. E sabe o que é que aconteceu? Na cova dos leões. É assim que Daniel caiu lá para dentro, os leões o despedaçaram. Não. Os homens que atiraram Daniel foram comidos pelos leões. Mas Daniel passou lá à noite. Os leões ficaram tipo gatinhos, amistosos. E Daniel saiu e o rei viu. Este sim era um filho de Deus. E ele decretou que a partir daquele momento só iam adorar ao mesmo Deus de Daniel. Mas o que é que aconteceu antes? Antes da tribulação, Daniel tinha um padrão de vida, irmão. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele mantinha a comunhão com Deus. Não era por ele estar agora no palácio do rei, não era porque as coisas todas iam bem na vida dele, que ele deixou de buscar a Deus, que ele deixou de pôr em prática os princípios bíblicos que a Bíblia nos ensina de comportamento de um cristão. E quer dizer uma coisa, irmão, a Bíblia, a nossa vida com Deus não é um livro de regras, como alguns querem fazer parecer. Não existem regras impostas, mas há um comportamento padrão que tem que se destacar de um cristão do outro, daquele que não é cristão.
Um cristão tem um padrão de vida, tem hábitos de vida, tem forma de estar na vida que se destaca dos demais. Senão não vale a pena ser cristão. E o Daniel, ele manteve esse estilo de vida. Antes da tribulação, durante a tribulação e depois da tribulação. Amém? Então começamos, como eu disse, a ver um padrão em todos estes homens, que antes de uma grande prova, de uma tribulação, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham temor a Deus, eles desviavam-se do mal. E agora vou responder à pergunta: o que é que eu vou fazer em tempo de paz? A primeira coisa que nós temos que fazer em tempo de paz, irmão, é edificar a nossa vida. E eu fiquei a pensar neste edificar. O meu pai trabalha na construção e quando há mau tempo, ninguém constrói nada. Quando há mau tempo, não é tempo de fazer massa para assentar blocos. Porquê? Não vale a pena. Mas quando a nossa vida está em paz, temos que edificar. E edificar é uma coisa que leva tempo. Uma casa não se edifica num dia. Você até pode edificar uma parede num dia. Mas uma parede não é uma casa. Uma parede, pouca ou nenhuma proteção lhe vai dar. Leva tempo. E é aqui que muitos desvanecemos na nossa fé, porque nós precisamos de criar um hábito. Alguém uma vez disse que para nós criarmos um hábito, nós temos que fazer aquela coisa, não sei se é 30 ou 45 dias. Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto de fazer dietas, nem consigo fazer dietas. Não sou pessoa para fazer dietas porque não consigo. Mas eu disse lá no nutricionista no meu trabalho, eu disse: olha, Joana, eu não quero fazer nenhuma dieta, mas eu quero ter um estilo de vida diferente. Eu quero mudar hábitos alimentares. E então ela disse: bem, vou-te dar umas receitas, Pronto. E então o que acontecia? Eu comia muito pão. Eu comia pão ao pequeno almoço, porque não sabia o que eu havia de comer ao pequeno almoço, que se não fosse pão. E então ela disse: olha, não, o pão se calhar tinhas que substituir por outra coisa. E ok, eu lá substituí por outra coisa, que não me estava a fazer bem. Não me estava a fazer bem. E depois ali para cá foi o Vítor, ele disse: Cristina, tens de deixar de comer isso e tens de começar a comer outras coisas. E depois eu falei com o nutricionista e disse: olha, isto não está a funcionar, está a acontecer isto e isto e isto. E o meu amigo, em quem eu acredito, ele disse isto e isto e isto, e realmente aqueles sintomas que ele disse é exatamente aquilo que eu tenho. E ela disse: ok, está bem, vou-te arranjar outras coisas. Então ela deu-me uma receita de umas panquecas, irmão, espetacular. Uma panqueca de aveia. E então eu comecei a fazer a panqueca de aveia. Com ovo, uma banana, aveia, e fazia a panqueca, põe um bocadinho de mel por cima. E aquilo o primeiro dia foi bom, o segundo dia foi bom, o terceiro, o quarto, o quinto. E sabe uma coisa? Eu hoje já criei um hábito em que você pode pensar que é mentira. Nós não compramos pão lá em casa. Não sentimos falta de pão. Porquê? Porque nós... E sabe o que é curioso? É que a Emily já pede: mamãe, faz a panqueca de banana. E eu já faço para ela. Já faço para ele. Nós criamos um hábito. Mas isto não se nota logo no início. Não se nota logo no início. E você, pois, será que vai valer mesmo a pena? Até quando falei com o Vítor, estava todo frustrado. Vítor, já estou farta destas coisas. Estou farta de fazer dietas, estou farta de tentar alterar coisas e nunca nada resulta. E edificar a nossa vida é igual. Nós precisamos de criar um hábito. Temos de comprovar que aquilo funciona. E para comprovar que funciona, nós temos que fazer tempo suficiente para fazer aquilo funcionar. E depois o que é que aconteceu? Há dias eu estava aqui e a Marta: olha, Marta, tu parece que não estás tão inchada. E o que é que fez? Olha, sabes o que é que eu estou a fazer? Isto e isto e isto. Já passei para ela. E daqui a uns dias o que é que vai acontecer? Marta, já não estás tão anafadinha. Você está a ver, irmão? Porque edificar... Eu estou a falar assim soft, para quebrar um bocadinho da Cristina a pregar.
Mas para você compreender, para você ser daqui, no seu dia-a-dia, quando você estiver a fazer o pequeno almoço, você vai se lembrar das que eu estou a dizer. Quando você estiver no seu dia-a-dia, você vai se lembrar, por aquilo que você vive no seu dia-a-dia, você vai se lembrar da palavra de Deus que eu estou a falar, do princípio que está por detrás. E edificar a nossa casa, nós temos que edificar a cada dia até nós vermos alguma coisa construída. Nós não podemos dizer, isto não funciona, se você ainda não conseguir construir nada. Você não vai dizer que não funciona se você ainda não conseguir provar na sua vida o tempo suficiente para aquilo funcionar. Você está a compreender? Até você começar o quê? O seu organismo desintoxicar e você já não sente falta daquilo que fazia mal. Você vai sentir falta daquilo que faz bem. E edificar a nossa vida, irmão, dá trabalho. E não é um trabalho que toda a gente queira fazer. Eu ouço tanta gente, irmão, eu ponho uma cara simpática, o mais possível, que a minha cara não é muito simpática, eu sei, que vocês todos dizem que eu tenho má cara. Mas quando alguém vem me dizer assim, eu não li a Bíblia, não tinha pachorra, eu não entendo. Eu tento ser simpática. Eu tento, compreender a pessoa. Mas faz uma confusão, irmão, como é que alguém pode passar sem ler a palavra de Deus? Como é que alguém passa sem ter comunhão com Deus? Como é que um cristão sobrevive sem ter alimento para o seu espírito? Nós, na última quarta-feira que eu preguei, nós terminamos a reunião em falar que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E Jesus disse a si mesmo, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Eu sou a água viva. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. E eu pergunto, quantos cristãos esfomeados, desidratados andam aqui nesta terra? Porque não comem de Jesus, nem bebem de Jesus. Estão desidratados porque não bebem da água da vida. E o que é que acontece a esse cristão que está desidratado, que está faminto, que está raquítico? O que é que acontece a esse cristão quando vier uma tribulação? De certeza que não vai ser como Job, vai atribuir culpas a Deus. Tem um versículo em Provérbios, irmão, que eu acho tanta piada. Eu acho que Provérbios é dos livros mais engraçados que a Bíblia tem. Porque ele fala ali mesmo on point. E então tem um versículo que é, não te mostres frouxo no dia da adversidade. Vamos lá abrir. Em Provérbios 24:10. Vamos lá abrir. Provérbios 24, no versículo 10. Diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Alguém sabe o que é uma coisa frouxa? Não tem força, não tem estabilidade, não tem garra. E a Bíblia está a dizer, se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Ou seja, está a confirmar tudo aquilo que eu estava a dizer, que no meio da tribulação, irmão, nós não podemos ir buscar força. No meio da tribulação, nós temos que viver daquilo que nós construímos quando tudo ia bem. E não posso deixar de frisar isto o suficiente para que você compreenda, irmão. Não é quando você estiver no meio da tribulação que você vai buscar a solução. Alguém contava uma vez uma história de um pastor que vivia em Angola, na altura em que havia guerra. E todos os dias eles oravam o Salmo 91, todos os dias eles confessavam a palavra de Deus para que eles não corressem nenhum risco. Para que não fossem mortos pelas forças lá rebeldes da UNITA, não era? E o que acontece? Um dia estavam a sair, iam no carro com alguns irmãos e passaram no meio de um tiroteio e começou toda a gente a chorar. E o pastor disse, não, agora não é a altura de chorar, agora é a hora de confiar em tudo aquilo que nós confessamos durante aqueles dias lá atrás. Você está a ver a diferença? Porque se eles começassem a chorar e ficassem com medo, o que ia acontecer? Garantidamente algum tiro ia lhes acertar. Mas quando nós estamos no meio da tribulação, irmão, nós temos que ter o nosso coração cheio da palavra de Deus. Encha o seu coração da palavra de Deus. Tenha comunhão com Deus. Crie hábitos. E já vou falar quais são os bons hábitos que nós precisamos de criar. Mas nós precisamos edificar a nossa vida. A nossa vida é edificada pela prática da palavra de Deus. Isto ontem, bum, bateu-me assim.
de uma forma que eu nunca tinha compreendido. A nossa vida é edificada, não é por ler a palavra de Deus, não é por você ouvir pregações, isso não edifica a sua vida. O que edifica a sua vida é você ouvir e praticar. É a prática da palavra de Deus que faz edificar a nossa vida, irmão. E aí, lá mais uma coisa eu compreendi, que há tanta gente que diz assim, mas eu ouço tantas pregações, eu ouço a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, mas não pratica. E porque não pratica, nunca consegue edificar. É a mesma coisa que se você for para um curso, sei lá, um curso de medicina, por exemplo. Chega a um ponto em que toda aquela prática, toda aquela teórica, você vai ter que ir para um estágio. Se não praticar, você nunca vai ser médico. Porque nunca vai pôr em prática aquilo que você aprendeu. E a nossa vida, irmão, a nossa vida de cristão é edificada pela prática da palavra de Deus. E isto eu compreendi ontem de uma forma diferente, como eu nunca tinha compreendido, porque eu ouço tanta gente. Mas eu leio a Bíblia está lá na minha cabeceira. Eu ontem não conseguia dormir e fiquei a ler até às 3 da manhã. E se a pessoa está-me a dizer que lê, eu não vou duvidar que a pessoa está a dizer aquilo. Não tem razão para mentir, não é? Mas eu ouvi pregações. Mas está a praticar. Porque se não pratica, o ouvir, nunca vai lhe fazer nada se você não começar a pôr em prática. A nossa vida, escreva isso, a minha vida é edificada pela prática da palavra de Deus. Como Josué, Deus disse a Josué, olha, faz a tudo quanto está escrito, para que faças prosperar o teu caminho. Se nós fizermos a tudo quanto está escrito na palavra de Deus, o nosso caminho vai prosperar. É a prática, não é só o ouvir, não é só ouvir, tem que começar a praticar. E você já percebeu que, como eu falei, dei o exemplo do médico. Um médico não vai logo praticar. Imagine, logo no primeiro dia do curso de medicina, se ele fosse posto logo a fazer uma autópsia. Acha que ia conseguir? A fazer uma cirurgia ao coração, ao cérebro. Ele não ia conseguir. E todos nós precisamos, e isto aqui a ver, nós precisamos de tempo. Há tempo em que você precisa de ouvir, encher o seu coração, ter o conhecimento, mas irmão, mais cedo ou mais tarde você vai ter que começar a pôr em prática, senão a sua vida não vai ser edificada. Senão você nunca vai passar da cepa torta, você vai ter um conhecimento vazio. Um conhecimento vazio. E o nosso conhecimento de Deus não pode ser um conhecimento vazio, tem que ser um conhecimento prático, tem que ser um conhecimento provado. Você compreende o que eu estou a falar? Eu posso saber de mente que Deus é bom. Toda a gente põe no Facebook, crentes, não crentes, que vai à igreja, não vai à igreja, Deus é bom. E o brasileiro, a expressão, Deus é Pai. Isso é conhecimento daqui, da mente. Mas eu saber do coração que Deus é bom, é muito mais do que isso. Para eu saber do meu coração que Deus é bom, eu tenho que chegar à conclusão que eu era má. Eras má, era. Porque eu era pecadora, eu estava separada de Deus, eu estava numa briga com Deus. Por isso é que Jesus fala que Ele nos deu o ministério da reconciliação. O nosso Deus, Ele vai trazer reconciliação. E então, isso já é um conhecimento prático. E isso me leva a fazer o quê? Me leva no meu dia a dia a estar grata a Deus, porque eu era má, mas Ele é bom, por isso eu posso adorá-lo. Quando nós conhecemos um caráter de Deus, quando nós conhecemos coisas do caráter de Deus, nós chegamos sempre à conclusão que nós somos exatamente ao contrário daquilo que Deus é. Deus é justo. Ver que Deus é justo faz-me ver que eu sou o quê? Eu sou injusta. Ver que Deus é santo faz-me ver que eu não era santa. A Cristina está a dizer que eu não estou santa. Sim, nós temos a natureza de Deus, sim. Mas vamos pôr isso um pouco à parte e vamos ver para a nossa natureza humana. Ver que Deus é bom faz-me ver que eu sou má. Ver que Deus é santo faz-me ver que eu sou pecadora. Ver que Deus é justo faz-me ver que eu sou injusta. E esse é conhecimento prático. O conhecimento prático é, no meu dia a dia, quando alguém me ofende, ok, a Bíblia diz que é para perdoar. E perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquilo que nos tem ofendido. Amém. Livre-nos do mal. Amém. Ok, toda a gente sabe a oração do Pai Nosso. Toda a gente sabe. Há quem anda, tem um anel antes que tem a oração do Pai Nosso descrita.
As pessoas postam isso no Facebook, oração do Pai Nosso. Ok, conhecimento daqui. O que é o conhecimento prático? O que é por em prática? O que é a minha vida ser edificada pelo Pai Nosso? Como é que a minha vida pode ser edificada quando eu estou a ler o Pai Nosso, quando eu estou a fazer a oração do Pai Nosso? É, quando você sai de casa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Amém. E você sai do carro, entra no trabalho e alguém o ofende. Como é que você edifica a sua vida? Aí, ok, eu acabei de orar para eu perdoar aqueles que me ofendem, exatamente como Deus me perdoa. Aí você começa, ok, é hoje que eu vou perdoar. É hoje que eu vou perdoar. E assim o conhecimento vai se tornando uma prática na sua vida. E quando vier a ofensa maior, quem é que já foi ofendido? Irmão, que você ficou de rastros. E já fui. E já fiquei ofendida a ponto de eu não conseguir orar. Isso é possível? É. Alguém já me ofendeu de tal forma que eu não conseguia adorar a Deus. Porque a Bíblia fala que é para nós termos cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração e pela qual muitos se contaminam. E o que acontece? E nos privamos da graça de Deus. Então, quando nós estamos ofendidos com alguém e nós não praticamos a palavra de Deus, quando vier a ofensa, quando vier a tribulação, nós vamos ficar privados da graça de Deus. Então, quando tudo está bem, eu tenho que viver na prática da palavra de Deus. E se eu tornar um hábito da minha vida praticar a palavra de Deus, quer venha tempestade, quer não venha tempestade, eu vou continuar praticando isso que vai me fazer atravessar a tempestade, atravessar o problema, atravessar a situação e no fim eu vou chegar e vou saber que Deus é fiel. Eu vou ver a luz do fim do túnel. Eu vou ver que Deus estava lá sempre comigo desde o princípio até o fim. Amém? Então vamos abrir em Lucas 6:45. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. E porque me chamaste Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as... O que é observar? Praticar. Qualquer que venha, veja que Jesus estava a dizer, olha, qualquer que vier a mim e ouvir, eu vos mostrarei que é semelhante. Não, diz, aquele que ouvir e praticar, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente, bateu com um ímpeto corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve, lê, mas não pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com um ímpeto corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, quando você vir alguém que a vida dele não está edificada na rocha, mas ele diz, mas eu ouço, mas eu leio a Bíblia. Há pessoas que leem a Bíblia só para ter tema para discutir. Há pessoas que leem a Bíblia só para criar polémicas. Há pessoas que leem a Bíblia só para ter resposta para dar ao outro. Isso não é forma de chegar a Deus. Não é forma de ler a Bíblia. Eu, quando vou ler a Bíblia, é para mudar a minha maneira de ser. É para mudar a minha maneira de pensar. É para mudar aquilo que eu pratico no dia a dia. E por isso não é de admirar que há muitos que dizem, mas eu estou sempre a ler a Bíblia. Eu estou sempre a ler a Bíblia. Mas se não pratica, vai vir a corrente, vai vir o problema e ele vai cair. Porque a nossa vida só é edificada na prática da palavra de Deus. A Bíblia fala em Tiago, pode abrir, Tiago 1. Tiago 1, no versículo 22. Diz assim. Até podemos ler o versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão, o quê? Qual palavra? A palavra em voz enxertada, a qual pode o quê? A palavra pode salvar as vossas almas.
A palavra de Deus é a única que tem poder para salvar as nossas almas. E depois diz no versículo 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que é isto, enganando com falso discurso? É aquela pessoa que diz, mas eu leio, e tenho a Bíblia lá em casa, eu ouço pregações. Mas se é um ouvinte e não é praticante, está a se enganar a si mesmo. Está a se enganar a si mesmo. E é engraçado como a palavra diz, às vezes sem a gente estar à procura, ela traz resposta para tudo. E aqui, eu ontem, eu compreendi, porque é que há tanta gente que diz que ouve, que lê, mas nada acontece. E porquê que não acontece? Porque não pratica. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Quem é que está aqui? Se calhar as mulheres vão me entender melhor do que os homens. A mulher, o que é que faz quando vai sair? A gente se arranja e a gente vai ao espelho para se ver. Sim ou não? E a gente vê que está tudo bem. Mas antes de a gente sair, vamos lá arrumar mais qualquer coisa, nem sei o quê, e antes de sair, o que é que a gente vai fazer outra vez? Damos mais uma olhada no espelho. Porquê? Porque nós esquecemos como estamos. E a Bíblia diz que aquele homem, aquela mulher que ouve, mas que não pratica, é assim. Ele ouviu, mas porque não praticou, não deu utilidade àquilo que ouviu, vai esquecer. Nunca vai ter raiz em si mesmo, nunca vai criar um padrão de vida, de prática da palavra de Deus. E porque não tem a prática da palavra de Deus, a vida não é edificada e quando vier o problema, vai cair. Então, o que é que eu faço quando tudo está bem? Quem é que vai bem aqui? Quem é que está bem, minimamente bem? Está aqui alguém que está a passar uma grande tribulação? Não. Está tudo bem? Então, levantem todos a mão. Diga assim, agora que tudo está bem na minha vida, eu vou continuar a edificar a minha vida pela prática da palavra de Deus. Irmão, isto é o melhor conselho que eu posso dar a si hoje. Pratique a palavra de Deus, porque você vai ter bons resultados. Amém? Você que, se quiser apontar, que é importante que você leia, em Efésios 6, no versículo 19, fala da armadura de Deus. Um cristão tem que estar constantemente armado com a armadura de Deus. Tem que estar constantemente com a sua vida coberta com a palavra de Deus. Olha, eu não ia ler, mas pronto, vamos lá ler. Efésios 6, porque isto é de extrema importância, irmão. Efésios 6, no versículo 10. Desculpem. Diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Está outra vez a falar, fortalecer, edificar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós nos revestimos antes, para quando vier a astuta cilada do diabo, nós possamos resistir. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele dá outra vez o conselho, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir quando? No dia mau, irmão. Você que toma a armadura de Deus, o que é a armadura de Deus? É a palavra de Deus. Toma a armadura de Deus agora que tudo vai bem. Engraxe o sapato, dê polimento ao capacete, limpa a arma, tenha a sua arma pronta. João, não é assim que vocês aprendem na tropa? É ou não é? E até há uma frase que se usa, em tempo de guerra não se limpam armas. Vai como tiver. Se estiver encravada, paciência. Se o tiro vier para trás e bater no olho, paciência. Em tempo de guerra não se limpam armas. Mas aqui o que está a dizer? Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E quando fizeres tudo, fica firme. Agora que tudo está bem, você vai encher. Quando você fizer tudo e vier o dia mau, você vai ficar firme. Como o urso que aguentou o inverno todo, a tribulação, ele ficou firme.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Trabalho de casa. TPC. Quem é que é da altura do TPC? Trabalho de casa. Ler Efésios 6, a armadura de Deus. Saber isto de cor. Para a semana eu vou perguntar 3 ou 4 pessoas aqui à frente para ler isto de cor. Então, primeiro, edificar a nossa vida na prática da palavra de Deus. E segundo, criar hábitos. O ser humano é um ser de hábitos. E você precisa de mudar hábitos. Eu preciso de mudar hábitos. Nós precisamos de criar necessidade na nossa vida de certas coisas. Porque o nosso corpo é malandro. O nosso corpo é malandro, irmão. E se nós nos desleixarmos na prática de bons costumes, na prática de bons hábitos, nós vamos ficar tão longe daquilo que nós queríamos ser. Eu olho, por exemplo, eu trabalho no ginásio, não é? Eu vejo, posso tirar muitas lições do que é estar no ginásio para a vida de um cristão. E posso não ser exemplo no ginásio, mas ao menos sou exemplo na vida do cristão. Mas é assim, criar um hábito de treinar é chato para caramba. Porque dói. Dói muito, irmão. No segundo dia após você ter feito um treino, aquilo tudo dói, o corpo, você não consegue se levantar. Você anda, parece uma velhinha, dói. Mas depois você vai criando um hábito e chega um ponto em que você já não se treina, já não consegue viver sem treinar. É ou não é? O Steven está um mês sem treinar. Mas o corpo dele está tão habituado com aquilo que ele tem que sair de casa, ir andar a pé e correr. Porquê? Porque o corpo dele já criou um hábito de exercício que pede. Ele diz, tem que ir andar a pé, tem que ir correr, vou fazer um bocadinho de exercício. Porquê? Porque nós criamos um hábito. Mas eu também tenho uma coisa. Se ele não vai para o ginásio, daqui a 2, 3 meses, tudo aquilo que ele construiu vai se estragar e ele vai perder o hábito de ir ao ginásio e vai deixar de fazer falta. Se nós não criamos um hábito de orar, porque vai custar, irmão, vai doer. Criar um hábito de ler a palavra de Deus vai doer. Mas depois você criar o hábito, você vai sentir falta. Se você está um dia sem ler a palavra de Deus, você vai sentir falta. Mas você fica 2 dias, você vai sentir falta. 3 dias, vai sentir falta. 4, 5, 7, 8, 9, 10. Uma semana. Ok, ler a palavra de Deus. Não, eu não leio. Depois eu leio. Porque o quê? Você substitui um hábito bom por um hábito mau. E o seu corpo garantidamente vai se habituar. O nosso corpo facilmente se habituou à boa vida. O nosso corpo facilmente se habituou a comer bem, a dormir muito, a não fazer nada, a ser malandro. O nosso corpo se habituou assim. Há pessoas que são mais disciplinadas que outras, mas aqui ninguém pode dizer, não é assim. Porque se você fosse obrigado, se você estivesse num ambiente propício a não fazer nada, eu garanto que você não fazia nada. A coisa que eu mais gosto, sabe o que é? Quando chega o verão e que nós vamos 10 dias para um hotel. Irmão, eu não faço nada. Agora imagine 10 dias sem fazer nada, o primeiro dia quando a gente volta. É logo um stress, toda a gente grita lá em casa e ficamos com, estou cansado, não sei o quê. Porquê? Porque nós criamos um hábito de não fazer nada. Apetece-me comer, é só tocar a campainha. Empregado! E lá vem o empregado de trás. E na nossa vida de cristão é a mesma coisa. Quando nós não criamos um hábito de ler a palavra de Deus e de orar, vamos estar sempre a bater à porta do pastor. Vamos estar sempre a ligar para o pastor. Vamos estar sempre a vir à frente a pedir oração. E sabe uma coisa, irmão, eu não sou mesmo, você compreenda bem isto que eu estou a dizer. Eu não sou mesmo contra nós ministrarmos a vida da pessoa aqui à frente, porque isso é preciso, é bíblico, há momento para isso. Mas um cristão que tem comunhão com Deus em casa, raramente precisa de vir aqui à frente. E quem é que pode dizer que é verdade? Que é para não me sentir isolada. Irmão, se você tiver comunhão com Deus em casa, quanto muito você pode vir, sei lá,
para algum assunto especial ou para unir a fé. Mas você não precisa de vir aqui à frente para receber nada disso, porque um cristão sabe que não é aqui que você recebe. Irmão, não é aqui que você recebe. Irmão, eu não me farto dizer isto, não é aqui que você vai receber, não é porque o pastor chamou à frente e você não faz nada em casa. O impor a mão não é nada mítico, não é nada transcendente assim que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o hábito que você vai ter na sua casa, no seu dia a dia, de ter comunhão com Deus. Então, o hábito número 1, ler a palavra. Ler a palavra. O hábito número 2, vir à igreja. Vir à igreja, sim, vir à igreja. Irmão, o que é que leva alguém a estar 30 anos, e estava a pensar esta semana, por acaso foi esta noite. Eu lembro-me que também, você sabe que já fui adolescente, sim ou não? Pronto, já fui adolescente. E eu, por acaso, ainda fui uma adolescente muito rebelde. Mas quando eu comecei a namorar com o Steven, pronto, vocês já sabem que o pastor logo tirou-me do grupo Louvor. E pronto, eu fiquei assim um bocadinho revoltada na altura e irritou-me. E houve um domingo que eu disse à minha mãe, eu hoje não vou à igreja. E hoje, eu só consigo imaginar aquilo que dor não foi para ela e para o meu pai. Não vou à igreja. E eu fiquei em casa, o Steven morava lá perto da minha casa, e depois almocei lá com eles e pronto, passei o dia com ele. Irmão, não me soube nada. Aquele dia foi terrível para mim, porque caiu uma culpa, um peso sobre mim. E eu pensei, fogo, falta à igreja para quê? Podia ter ido à igreja na mesma, conseguia almoçar na mesma com ele e passava a tarde. E então, um hábito que nós temos que ter é vir à igreja. Isso tem que ser um hábito, irmão. Nós temos que chegar todos a um ponto em que nós construímos a nossa vida, os nossos compromissos, os nossos qual a palavra? Afazeres, em roda da reunião. Não é você vai construir, eu vou à reunião se der. Não, eu vou àquele evento, depois ir à reunião. Mas isso não é religioso, não é, irmão. Porque se você for a ler em Atos, a Bíblia até fala que eles estavam todos os dias. Quem é que sabe que é verdade? Eles estavam todos os dias no templo, todos os dias em oração, todos os dias a ouvir a palavra. E nós precisamos de criar esse hábito, irmão. Você vai falar sobre igreja. Igreja é isso? Ninguém é igreja em casa. Eu sou a igreja do Senhor. Mentira, você não é a igreja em casa. Você pode ser um filho de Deus, você pode ser um crente. Mas um cristão verdadeiro sabe que é na igreja que está o poder de Deus. A Bíblia fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. E eu vou dizer uma coisa, há bênçãos que são exclusivas daquele que é a igreja, daquele que está em igreja, daquele que tem um hábito constante de vir a todas as reuniões. Nós só temos duas, irmão. Esta semana só tivemos uma, parece que eu estou aqui há meses sem vir aqui à igreja. E digo uma coisa, costumo desmarcar aquela reunião. Hã? Irmão, eu vou ser sincero, costumo desmarcar aquela reunião. Porque sabe porquê? Sabe porquê? Porque o tempo, para mim, nunca foi impedimento de vir à igreja. Mas sabe porquê que eu desmarquei? Porque da outra vez que choveu, sabe quem é que veio? Eu e a minha família. E tudo bem, irmã, veja lá, você compreende o que eu estou a dizer? Há momentos para tudo. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Há momentos para tudo. Mas para mim, o tempo nunca foi impedimento para vir, irmão. Nunca foi. E nós íamos a pé, andávamos a pé, chegávamos à igreja todos molhados. Uma vez eu servi a Deus, irmão, e estava como um rato. Eu tive que pedir uma toalha ao pastor para me limpar, para eu estar minimamente apresentável, e eu servia a Deus toda molhada. E para mim não é, e nunca foi embaraço o tempo, nunca foi embaraço os meus filhos, a minha filha, nunca foi embaraço o não ter transporte, nunca foi embaraço nada, nunca foi embaraço estar com fome, nunca foi embaraço estar chateada com o meu marido. Irmão, eu perdi a conta de quantas vezes eu vinha para a igreja, deixando o meu marido em casa chateado. E vais outra vez para a igreja, e no domingo nós tínhamos 2 reuniões, e eu passava o dia inteiro sem ouvir, porque eu morava no Caniço,
ir para lá e voltar, a gasolina não era coisa, então eu tinha que ficar aqui no Funchal, mas nunca fui embaraço, irmão. Porquê? Porque eu criei o bom hábito de vir à igreja. E você que escreve que eu estou a dizer, há a bênção que é exclusiva para aquele que tem este hábito. Quais são essas bênçãos? Experimente. É verdade. A Bíblia fala em Hebreus 10, 25. Podem abrir. Hebreus 10, 25, diz assim. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. A Bíblia nos exorta para nós não deixarmos a nossa congregação. E, irmão, eu vou-lhe dizer uma coisa. Uma pessoa que não vai um dia à igreja por um motivo, válido. Olhe para mim. A pessoa não vem à igreja por um motivo que é válido. Ou está doente, ou o filho está doente. É válido, irmão, é lícito. Mas eu garanto uma coisa. Quando a pessoa sai da primeira vez, é só uma questão... Irmão, quando alguém me diz assim, eu não vi porque estava com dor de cabeça. E eu sei que aquela pessoa, mais dia, menos dia, aquela dor de cabeça vai se transformar numa dor no dedo do pé. E vai se transformar em qualquer coisa. Irmão, eu não quero estar a ser má, mas quem é que sabe que é verdade? Irmão, quando nós cedemos numa situação, o diabo aproveita isso. Para quê? Para nos afastar da palavra de Deus. Porquê? Porque o que o diabo quer roubar é a palavra de Deus. E depois, de repente, nós temos pessoas que já não vêm há um mês, há 2 meses, e pronto. E assim vão se afastando. E eu vou dizer uma coisa, irmão, eu não posso estar atrás das pessoas. É aquilo que o Steven estava a falar, eu não vou ser pastora de alguém que não está aqui. Como é que eu posso ser pastora de alguém que não está aqui? Não sou, eu sou pastora daqueles que estão aqui. Está a compreender, irmão? Há pessoas que eu ligo. Tenho que ligar para algumas pessoas. Se calhar, se algum de vocês ligar, está aqui na próxima semana. Você pode pensar, você fica descansado. Todas aquelas pessoas que não estão aqui, o pastor e a pastora têm cuidado de ligar. Você não pensa que elas estão abandonadas. Alguém até pode mentir. Alguém pode mentir. Ninguém ligou para mim. Mas é mentira, irmão. É mentira porque nós ligamos. Há pessoas que ligam à minha mãe, ligue para aquela pessoa, ligue para aquela. Eu já disse à Carmen, liga, porque sei que algumas pessoas têm mais afinidade. Mas eu não posso fazer tudo, irmão. Eu não posso querer mais do que as pessoas. Eu não posso ser pastora daquelas pessoas que não estão cá. Porquê? Porque se deram uma vez. E essa vez tornou-se em 2, em 3, em 4 e 5. E uma é porque o despertador não tocou, outra é porque o carro avariou, outra é porque o filho está doente, outra é porque estava vento, outra é porque estava chuva, os cuidados deste mundo. Eu estou a falar do que fazer quando tudo está bem. E eu fico tão triste. Bem, eu não vou dizer nada. Quando tudo está bem, irmão, crie hábitos saudáveis. Leia a palavra, venha à igreja, tenha comunhão com os irmãos. Isso está aqui, está. Tenha comunhão com os irmãos, seja família, seja igreja. Eu ontem estava a falar com a minha mãe, estava a dizer que nós às vezes, nós perdemos a comunhão com algumas pessoas porque todos nós temos uma caminhada. E às vezes nessa caminhada nós nos afastamos um pouco de Deus. E porque nos afastamos, deixamos de ter comunhão com alguns irmãos. A comunicação perdeu-se. Mas depois a pessoa volta. E voltou porque realmente se arrependeu. Mas se não tem comunhão, se não fala, se não partilha, aquele irmão que sempre esteve firme vai ficar com a ideia de que ele afastou-se. Não vai saber que agora o irmão está arrependido. É verdade ou não é? E nós precisamos de falar uns com os outros, nós precisamos de ser irmãos. Por isso é que eu criei aquele grupo no Messenger. Não é para trocar mensagens de chacha, irmão. Não é para estar ali a falar de coisas que não prestam. Não é para estar a criar. Às vezes eu ponho uma mensagem e depois entra tanta palhaçada que já ninguém leu a mensagem, só entra a palhaçada. Mas eu criei aquilo para quê? Para nós termos um meio de nós comunicarmos. Quem me dera que alguém um dia pudesse, olha irmão, olha tem este versículo, Deus vos abençoe. Alguns fazem. Mas você está a compreender, nós precisamos, e se hoje em dia toda a gente está no Facebook, pois então tínhamos comunhão pelo Facebook.
tenhamos comunhão pelo Messenger, mas que seja comunhão para edificar. A Bíblia diz que quando nós estivermos juntos, que haja salmo, que haja sabedoria, que haja palavra para edificar. Este é um bom hábito. Para quê? Para quando, se você criar este bom hábito, de quando tudo está bem na sua vida, você ter comunhão com os irmãos, você ser igreja, sabe o que é que vai acontecer? Vamos ficar a nos conhecer. E quando começar a ver o dia mau, toda a gente vai ver, toda a gente vai ficar preocupada, toda a gente vai estar lá para ajudar. Mas quando tudo está bem, você nem aparece, não fala, não quer saber. E depois chega tudo partido. Dá vontade de falar com uma pessoa que só vem ter connosco quando está sempre partida? Não dá. Dá vontade de falar com uma pessoa quando fala connosco é só para contar misérias? Não dá. Eu ontem estava a falar com o Steven e eu estava a dizer a este irmão em tom mesmo de desespero e de tristeza, parece que eu sei qual é a palavra, e eu disse a ele, nunca resultou nós ajudarmos uma pessoa totalmente. Nunca resultou. Irmão, já tive pessoas que não tinham onde dormir, não tinham onde tomar banho e foram à minha casa tomar banho, levaram roupa do Steven, não tinham o que comer e nós fazíamos comer e trazíamos, não tinham trabalho e nós dávamos dinheiro porque nós doía o nosso coração. Essas pessoas não estão aqui hoje. Está a vê-las? Não, você não sabe quem é, não é preciso de saber. Mas garanto que não estão aqui hoje. E isto entristece o meu coração, irmã, porque nunca resultou nós darmos tudo aquilo que a pessoa precisa. Porque quando estão mal, a igreja, estavam cá na igreja todos os dias, até ligavam, pastora, não vai abrir a igreja? Pastora, está aqui por perto. Quantas vezes nós vimos fora do horário das reuniões para estar aqui, porque as pessoas estavam aqui, porque não tinham onde viver, estavam aqui. Era o lugar deles, nós éramos a família. Mas depois nós orámos, irmão, quando nós tínhamos a intercessão aqui, só Deus sabe quantas vezes eu, a minha mãe e o meu pai, nós chorámos aqui por irmãos que tinham necessidades. Esses irmãos não estão aqui hoje. Ou só aparecem quando lhes apetece, quando dá, quando acordaram a tempo, quando... Para dizer o quê? Se agora você está bem, e não sei se alguém vai me ouvir isto, mas se agora você está bem, se agora você tem onde tomar banho, se agora você tem que comer, se você agora tem trabalho, se você tem uma casa, oh irmão, crie o hábito, seja família. Seja família e não seja mal agradecido, porque sabe-se o que é? É ser mal agradecido. Outro hábito. Fale conforme a palavra. Isto, se calhar, de todos aqueles que eu estou a falar, é o mais difícil, porque se você for ler Tiago, o Tiago diz, olha, se um homem for capaz de dominar a sua língua, tal varão é perfeito. Se um homem e uma mulher for capaz de domar a sua língua, sabe o que é domar? Controlar. A Bíblia diz, tal varão é perfeito. Será que vamos chegar lá à perfeição? Se calhar não, mas vamos criar um hábito de começar a falar o que a Bíblia fala. E por último, crie o hábito de louvar a Deus. Salmo 34, vou pedir ao grupo louvor para subir. Veja aí, Salmo 34. E para você ver o contexto de todo este salmo, ele começa por dizer assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E este salmo tem um versículo, se calhar, é dos mais citados por todo o mundo. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Se você for a ler aí, no versículo 19, diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Mas o antes, quando tudo estava bem, no versículo 1, ele diz, olha, vou louvar ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Então crie o hábito, irmão, de louvar a Deus.
louvar a Deus no seu dia a dia, louvar a Deus. Sabe uma coisa? Quando eu digo que é possível nós estarmos a louvar a Deus a todo o tempo, isto é mesmo verdade. E não sei se já aconteceu com vocês ou não, ou se alguém consegue se identificar com aquilo que eu estou a dizer, mas tantas vezes que eu estou a dormir, irmão, e eu começo a agradecer, eu não faço de propósito, mas eu acordo comigo a dizer todas as características, aquilo que eu consigo dizer de Deus. Eu esta noite, nós íamos cantar este hino, Deus tu és bom, não é? Eu sabia, e claro que eu sempre preparo para ministrar, para dar alguma coisa bom. E eu acordei e eu estava a cantar, Deus é tu, porque tu és o meu Salvador, porque tu és santo, porque tu és justo. E depois eu já comecei a fazer um exercício de me obrigar a dizer tudo aquilo que eu consigo dizer que Deus é. Deus continuamente, que esteja nas suas gargantas os altos louvores a Deus. Amém? Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar esta música que eu gosto muito, que diz: Jesus,